robô. Meu Malvado Favorito 4 já está prestes a lançar nos cinemas esta semana, uma animação que muita gente gosta por causa dos Minions, por causa do Gru, e agora vai ter um novo integrante na família, o Bebê Gru. Pois é, que não vai muito com a cara dele, e estamos aqui neste vídeo pra gente relembrar diversos detalhes, referências e easter eggs em todas as animações de Meu Malvado Favorito. Esse som é irritante. Vem com a gente, se inscreve aqui no canal, que agora a gente tá trazendo também animações. Se você acabou de chegar aqui no canal pela primeira vez, fiz vídeos sobre Divertidamente que estão muito legais. E também estou fazendo vídeos de super-heróis que tá insano, que vai sair muita coisa de Deadpool 3 Wolverine até o final desse mês. A gente vai cobrir tudo aqui no canal, animação, super-herói. Vem com a gente, se inscreve, deixa o like. Ele é tão fofo, tem que apertar. Vou começar falando de Meu Malvado Favorito 1, já que foi o primeiro filme a ser lançado. E ali no começo do filme temos ali uma família fazendo um turismo no Egito e tem uma criancinha. Cara, quando eu olhei a camisa dessa criança e é tipo simplesmente preta, com uma caveira branca, eu lembrei na hora do Sid de Toy Story. E o fato que ele tá brincando ali com um aviãozinho, no fato um brinquedo, deixou mais na cara ainda essa referência. O filme continua e a gente vê que as pirâmides do Egito, na verdade, foram roubadas e a gente sabe mais pra frente que foi o Vetor quem acabou roubando. Como aquele rapazinho lá fora chamado Vetor. Ele roubou a pirâmide. O grupo, pra não ficar pra trás, né, e tipo, pô, agora eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que roubar algo muito maior. Por exemplo, a Lua. A Lua! E então ele vai contar o seu plano de roubar a Lua para os Minions. E ali ele tá mostrando todas as coisas que ele acabou roubando. A Estátua da Liberdade, a Torre Eiffel de Los Angeles. Só que a gente vê ali, cara, que ele mostra um super telão. Vamos até fé gigante do Times Square! E tem simplesmente a logo da NBC, que também faz parte do grupo que dá Illumination. Futebol nela que eu sei. O Gru começa o seu plano de querer roubar a Lua e para isso ele tem que ir até o banco pedir um empréstimo para ter dinheiro. Ele chega lá naquele banco e tudo mais, o gerente do banco é o Sr. Perkins. E cara, na sala dele tem um baita quadro gigantesco dele. E simplesmente esse quadro aqui é uma referência ao quadro de Napoleão Bonaparte. E aí, a Lua será nossa. O gerente fala que não vai financiar o Gru, que tem outros vilões melhores para fazerem outros roubos. E ele fala do Vetor que tava lá na sala, o Gru congela a cabeça dele, o Gru fica bravo e vai até a casa do Vetor. Isso porque o Vetor acabou roubando seu raio encolhedor que ele tinha roubado lá na Ásia. Então ele tem que invadir a casa do Vetor para roubar o seu raio de novo. Ali quando ele tá tentando invadir a casa do Vetor, vemos que o Vetor na verdade está jogando o Nintendo Wii. Em uma dessas tentativas do Gru roubar a casa do Vetor, eles botam um óculos aqui, né, um óculos protetor na testa. O Vetor manda um monte de míssil explodir em cima do Gru. E quando o Gru cai pra longe, a gente vê um erro ali, cara. Simplesmente o óculos que estava na testa do Gru, por causa da explosão e deixar toda a sua cara suja, tinha que estar com a marca limpa na testa onde estavam os óculos. E no fim acabou ficando os seus olhos limpos. Tipo, os olhos tinham que estar sujos e a testa limpa. Aqui ficou a testa suja e os olhos limpos. Um erro ali de continuidade que os caras podiam ter percebido. Beleza, o Gru tem a brilhante ideia de adotar as 3 meninas ali para sua casa para elas conseguirem vender biscoitos robotizados para ele roubar e entrar dentro da casa do Vetor. O Gru volta para sua casa e a gente acaba vendo simplesmente um quadro bem interessante. O Gru tem na parede da sua casa um quadro do Jesse James, um dos maiores vilões que já existiu no Velho Oeste. O cara roubou muita coisa mesmo. Talvez seja uma forma de inspiração pro Gru pra ser vilão. Mostra onde elas vão comer, cagar, fazer xixi. Ele está ali na cozinha mostrando as coisas pra elas. E a gente percebeu um detalhe aqui, cara. Perceba que o relógio ali do fogão tá 12:10. Depois muda pra 12:11. Só que depois tem uma outra cena que está 12:10 de novo, e aí 12:11 de novo. Foi e voltou no tempo. É muito bizarro. Esse som é irritante. Muito. É aí que o Gru acaba decidindo ali mandar os Minions comprar um brinquedo pra Agnes, que acabou perdendo o seu brinquedo. Ei, unicórnio. Tá, torpedo. Vai, rápido.
Os Minions vão até lá um mercado e acabam cantando uma música no karaokê na frente de todas as TVs. E eles cantam basicamente a música de Copacabana, de Barry Manilow. E é bem legal que no quarto das meninas, ao decorrer desse filme aqui, ele vai mudando de decoração ao decorrer que o filme anda. E a gente vê que nesse quarto tem alguns quadros bem famosos, como é o caso do quadro da Mona Lisa e um quadro do Van Gogh também. Mas pro final do filme, o Gru vai dar uma olhada ali na sua árvore genealógica da sua família e ele vê que as meninas acabaram desenhando ali que elas também fazem parte da família dele agora. E ele fica todo pensativo. Só que, cara, se você for parar pra pensar e olhar bem nessa árvore genealógica, dá pra ver que um dos parentes do Gru era um lobisomem. Pois é, bizarro. Se você não fizer nada, eu farei. Agora eu quero falar de Meu Malvado Favorito 2. E logo no começo do filme a gente já consegue perceber uma mudança na casa do Gru. Agora que as meninas estão morando com ele, o Gru tá cuidando mais da sua casa, porque a gente percebe que a grama do seu quintal está bem cuidada, bem diferente da grama do primeiro filme que estava toda cagada. E estamos no aniversário da Agnes, e o Gru acaba se fantasiando de uma princesa para enganar a Agnes. E ele fala que ele é a Rapunzel, uma referência à princesa Rapunzel da Disney. Sou eu, Gru, Rapunzel. E aí então que a gente acaba vendo a Lucy, que chega ali na casa do Gru, duela com ele com raio congelante e raio de fogo, ela eletricuta o cara e coloca ele dentro do seu carro. E a gente vê que os Minions tentam salvar o Gru, e eles vão sendo puxados pelo carro, fazendo uma referência a Toy Story, cara. Que tem a cena lá do cachorrinho se esticando indo pra longe, aqui eles fazem a mesma coisa, só que com o macacão do Minion. E depois, quando ele vai pro alto, o Minion faz aquele gesto de super-homem, e coisa que também acontece em Toy Story. Então que a Lucy acaba levando o Gru pra AVL pra recrutar ele e tal, pra trabalhar pra eles, pra pegar um grande vilão, o El Macho. Só que eles não sabem nesse momento que é o El Macho, né? E aí bem nesse momento que o Gru acaba citando uma frase de Missão Impossível. Para, eu já sei onde isso vai dar, com esse papo de Missão Impossível. E aí então que o Gru decide ir pra sua casa, e quando ele chega lá, a Edith está no seu quarto desenhando ali na mesa e tudo mais, e olha só e repara bem nesse desenho, cara. Lembra muito a ilha em que os Minions vão estar presos depois de serem capturados pelo Dr. Nefário, que está trabalhando pro El Macho. Ainda desenha alguns monstrinhos, mostrando que os Minions vão se transformar em monstros no final do filme. E é exatamente o que acontece. Seria a Edith aqui, uma pessoa que consegue prever o futuro? Quando vai sair com a namorada? O quê? O Gru vai mostrar que agora ele está fazendo geleias. E lá a gente vê diversos Minions trabalhando na produção de geleias. E aqui a gente tem algumas coisas bem interessantes pra gente estar notando, cara. Nessa cena aqui, no canto esquerdo, quando tá ali os Minions na frente conversando e tudo mais, a gente consegue ver dois Minions lá atrás dando uma retada, um na cabeça do outro. Um acaba desmaiando, depois acaba sofrendo uma respiração boca a boca pra voltar a viver de novo. E aí depois o cara fica feliz que o outro ficou vivo e começa a beijar a sua boca loucamente. Pois é, cara, detalhe completamente maluco. Muita coisa acontecendo em pouco tempo. E nessa mesma cena, a gente consegue ver um dos Minions fazendo referência a Carmen Miranda com seu chapéu de frutas gigantesco. O sabor é de matar. Ah, tá horrível, não tá? É aí que o Dr. Nefário está ficando triste com o Gru, justamente porque ele não está mais cometendo seus atos vilanescos. Eu tenho saudade de ser mal. Tramas sinistras, crimes em larga escala. Ele decide se aposentar e ir procurar outro emprego e trabalhar para outro vilão. O Gru aceita e acaba fazendo uma despedida para o Dr. Nefário com as suas tropas de Puns. E isso aqui é basicamente uma referência a quando um soldado do exército vai se despedir, sair do seu trabalho, da sua efetividade ali, eles também fazem a mesma coisa com os oficiais lá nos Estados Unidos dando tiros pro alvo. Ah, eu contei 22.
bonitinho. É então que o filme continua, o Gru aceita trabalhar para a AVL e ele trabalha ao lado da Lucy, que acabam tendo uma loja ali num shopping para descobrir quem que é o verdadeiro vilão e tudo mais. E eles acabam entrando de noite na loja do El Macho, e ali tem uma galinha que simplesmente acaba lutando contra eles. E tem um momento em que a galinha simplesmente sai da barriga do Gru, fazendo uma referência ao filme Alien, com o Alien saindo no meio da barriga, cara. Cara, essa referência aqui é muito clássica. Oh, franguito! Só que aí, mais pra frente no filme, os Minions acabam sendo atraídos por um carro de sorvete que simplesmente captura todos os Minions. E eles vão parar em uma ilha paradisíaca, no meio da praia. E cara, aqui na praia a gente tem alguns detalhes bem interessantes e um pouco safadinhos também. Tanto que a gente consegue ver um dos Minions ali passando a mãozinha no chão, dando aquele olhar sedutor. E a gente sabe que isso aqui tá rolando uma paquera entre os dois Minions, né? E nessa mesma praia tem um Minion ali no mar, boiando numa boia, que é vazia no meio. Sabe aquelas bolas circulares e tudo mais, que tem um buraco que você consegue sentir a aguinha no bumbum? Pois é, esse Minion aqui está de sunga, beleza? E ele acaba tirando uma banana. Aonde esse Minion guardou essa banana? A gente só consegue ficar imaginando um lugar. Melhor não falar. Beleza, esse Minion aqui é sugado pra baixo e ele acaba meio que se transformando em um monstro roxo. Agora, você já imaginou por que roxo? Porque simplesmente roxo é a cor oposta do amarelo. Pra mostrar aqui agora que esse Minion está do mal. E aí o filme continua e eu quero chegar lá no final, porque o Gru vai lá, descobre que o Dr. Nefário está trabalhando pro El Macho, ele descobre que o El Macho é o verdadeiro vilão e tudo mais, ele consegue derrotar o El Macho com a ajuda do Dr. Nefário, que acaba se arrependendo e soltando todas as suas geleias que estavam com a cura e transformando e trazendo todos os Minions de volta para a sua versão original. E então chega ali no casamento do Gru e da Lucy, e aqui temos muitas referências. Como que começa simplesmente com os Minions cantando uma música. E eles estão todos de roupas brancas, fazendo referência ao Backstreet Boys e NSYNC, que faziam várias músicas, todos com a mesma cor de roupa e era branco. Sem falar que eles também estão cantando uma música super antiga, Que Chulé. Na verdade não é Que Chulé, é I Swear da banda All For One, de 1994. É tão antigo que é o mesmo ano em que eu nasci, pra você ver a minha idade. Que chulé. E é bem nessa festa de casamento que também acontece uma coisa muito safada da parte de um dos Minions. Sabe aquela vizinha do Gru lá que tem uma que chama a sua amiga pra paquerar o Gru no meio do filme e tudo mais? Tem muita gente falsa no mundo, né? Pois é, ela está ali no casamento e um dos Minions acaba mostrando pro outro assim, ó, olha ali, ó a bunda da mulher. Mais um falso, odeio gente falsa. E obviamente o filme termina com todo mundo dançando uma música super conhecida do Village People, IMCA, com os Minions fazendo ali e usando as roupas também dos caras que usavam nos clipes. E então chegamos em meu malvado favorito. E o filme começa mostrando já o vilão Brett, que é basicamente uma referência a um ator lá das antigas, que trabalhou pra Disney, chamado Bob Driscoll. Aqui o Brett, ele era um ator mirim super famoso, todo mundo gostava dele e acabou sendo expulso de Hollywood. Deu uma espichada inesperada. O programa foi cancelado. Por causa das suas espinhas. Aconteceu a mesma coisa na vida real com o Bob Driscoll. E o cara acabou tendo um destino assim não tão feliz, podemos dizer. E é bem aí no começo do filme que o Gru e os Minions e a Lucy vão tentar impedir do Brett roubar o diamante rosa. E então eles acabam indo por um submarino assim super rápido e acabam atropelando dois peixes palhaços. E cara, isso aqui é uma grandíssima de uma referência ao filme Procurando Nemo. Por quê? Tem um peixe palhaço grande, um pequeno, ou seja, o Marlin e o Nemo. E quando um dos peixes é atropelado, fica uma das barbatanas sobrevoando. A barbatana que o Nemo não tem. E a nadadeira da sorte? Dá sorte. E aí você vai me perguntar, pô, por que que um diamante rosa? E esse filme aqui faz referência a vários filmes de espionagens, porque o Gru é meio que um espião agora também. E tem o filme Pantera Cor-de-Rosa, em que o objetivo também do filme é roubar um diamante rosa gigantesco.
igual aqui no filme. Só que aí o Gru é demitido da VL por não conseguir capturar o Bratz, por mais que ele tenha conseguido recuperar o diamante rosa gigante. Ele pode ter escapado de novo, mas ele não pegou o diamante. Ele é demitido, fica lá na sua casa todo triste olhando a lua. E é bem nessa cena que a gente consegue ver o seu traje de astronauta lá no cantinho em que ele utilizou para roubar a lua no primeiro filme, cara. Aí, beleza. No dia seguinte, o Gru abre a porta da sua casa, vai pegar o jornal do chão para ler as notícias, e um detalhe super fofo é que do lado da casa do Gru agora, do lado da porta da casa do Gru agora, tem simplesmente o nome de todos os moradores e tá o nome de todas as meninas e também do Gru e da Lucy. Solta isso. E aí então que o Gru chega no seu esconderijo e vai falar com os Minions. E ali ele fala que o Dr. Nefário foi congelado em carbonita. Cara, uma super referência ao Han Solo em Star Wars, que também é congelado em carbonita. O Dr. Nefário se congelou acidentalmente em carbonita. Só que agora, os Minions estão pé da vida com o Gru. Isso porque agora ele não é mais vilão. Todos os seus atos vilanescos mudaram para afazeres da casa. E uma dessas fotos que eles ficam mostrando o Gru vilão e o Gru cuidando da casa, tem simplesmente o Gru segurando um objeto que é extremamente parecido com uma estátua dourada que o Indiana Jones acaba encontrando no meio do mato. Pois é super igual e é uma baita referência a Indiana Jones. Só que é bem nesse momento que o Gru acaba também descobrindo que ele tem um irmão gêmeo super rico e ele tem que pagar as contas. Cara, lembrou uma parada super antiga que agora eu vou dizer minha idade aqui, Operação Cupido. Pois é, são duas menininhas gêmeas que acabam se descobrindo que são gêmeas com pais separados e tudo mais, e uma delas é super rica. Sou eu, Gru! E eu sou o Dru! E é bem nesse momento, quando o Gru tá viajando para encontrar o seu irmão lá na sua cidade natal, que a gente consegue ver a Margot utilizando uma camisa do Grinch, que também é um grande vilão. E aí que o Gru chega na mansão ultra mega caríssima do seu irmão gêmeo. E ali eles acabam sendo surpreendidos com o teto da mansão, que simplesmente é uma referência à Capela Sistina. Só que ao invés de ter anjos e tudo mais, tem porcos. Pois é, loucura. Parece até a Capela Sistina ou a Capela Suína. É aí que o seu irmão acaba falando que, na verdade, a criação de porcos é tudo uma fachada, porque, na verdade, ele vivia com o seu pai, e o seu pai era um super vilão, e ele também queria ser um super vilão, e mostra o esconderijo secreto lá da família do Gru. Conhecido como o Terror Careca. E chegando ali, tem várias estátuas dos antepassados do Gru. Um deles está utilizando uma máscara do Hannibal. Pois é, essa máscara aqui é clássica. Ensina a arte da vilania. Só que aí os Minions fizeram lá uma revolta contra o Gru e abandonaram o Gru e todos foram embora. Eles acabam fugindo ali e tudo mais, sem ter um caminho pra seguir. Eles acabam vagando pela cidade sem rumo. E aí eles veem um cara da pizza entrando em um estúdio. Eles acabam fugindo dos seguranças que acabam querendo capturar eles e entram simplesmente em um cenário que lembra bastante American Got Talent. Só que, além disso, também uma referência a Sing, uma animação que a própria Animation também acabou fazendo. E é bem nesse estúdio aí que os Minions acabam entrando que temos uma referência a Velozes e Furiosos. Por quê? Tem um baita cartaz na frente escrito Fast Cars Driver 12. Velozes e Furiosos 11 que vai sair, né? Ou é o 10? Pois é. E do outro lado tem um cartaz chamado Onions, uma referência ao filme Minions. E são 3 cebolinhas, uma diferente da outra, com olhinhos. Super referência a Minions. Só que aí, beleza, os Minions acabam sendo presos e vão pra prisão. E aí tem bastante coisa pra gente tá falando. E aí, bem na prisão, que os Minions estão lá e começam a fazer tatuagens. Um deles acaba pedindo uma tatuagem no bumbum. Olha a cara do Minion de trás. Ficou bem feliz de ver a bunda do outro, cara. E é super legal que eles também começam a fazer um musical, dançando, estralando os dedinhos e tudo mais, tacando terror na prisão. Isso aqui é simplesmente uma referência ao Elvis Presley, que ele também tá lá preso e tudo mais, e os caras fazem a mesma paradinha de estralar os dedos, que eu não manjo muito bem, ó.
O Gru e o seu irmão conseguem roubar o diamante do Brett. E aí eles voltam para a mansão do seu irmão gêmeo milionário e o Gru fala que vai embora e vai devolver o diamante para a empresa para recuperar o seu emprego. E o seu irmão fica super triste tomando um sorvete. Pegando! Você me chutou! Você mentiu pra mim! Reparou nesse sorvete, cara? Se chama simplesmente Brett e Gary, uma referência a Ben e Jerry. Pois é, uma marca de sorvete super famosa e até o jeitinho do sorvete é super parecido. O Brett se disfarça de Lucy, rouba as 3 meninas e também o diamante rosa gigante. E simplesmente entra no seu Megazord e começa a atacar Hollywood. E ali que a gente acaba vendo várias referências também, como o teatro chinês super famoso, que é um dos cinemas mais famosos de todo o planeta. Tanto que Guardiões da Galáxia, quando vieram no especial de Natal pra Terra, eles também visitam esse mesmo cinema. O robô do Brett começa a andar pela cidade, todo mundo tá desesperado, correndo pra todos os cantos, e uma das mulheres ali na rua segura o seu vestido que estava levantando por causa do vento, fazendo uma referência a Marilyn Monroe. E é óbvio que a gente não podia deixar de fazer a referência a Guardiões da Galáxia 3, que quebrou simplesmente o mundo, quando chega na cena final e o duelo final contra o vilão, e ele chama pra fazer um duelo de dança. É exatamente a mesma coisa que o Gru faz aqui nesse filme. O que é isso? Vendo quem dança mais, eu ou você? Tenho 3 palavras pra você. Luta de dança. Gamora. Sutil voltou pra cá. E é bem nesse filme, cara, que o Gru fala pra Agnes que ele nunca quer que ela cresça. Sem falar também que ele diz que a Margot tem 13 anos de idade e que ela não vai envelhecer, não. Ela tem 12. Tem cara de 12 e sempre vai ter 12 anos. O próprio diretor falou que simplesmente as meninas nunca vão crescer e envelhecer porque elas sempre vão ter a mesma idade pra sempre. Já estava na nossa cara. Bom, esse aqui são todos os detalhes, referências e easter eggs que eu acabei encontrando em todos os filmes de meu malvado favorito. Encontrou mais algum que eu não falei aqui? Fala aqui embaixo nos comentários, deixa o seu like, compartilha que deu um baita trabalhão. E quando sair aí meu malvado favorito no final dessa semana, a gente também vai estar trazendo o vídeo do filme. Então, se inscreve para não perder nada. Até o próximo vídeo e... tchica, tchica.